Oi, monstrinhos! A aula de hoje é uma aula para a gente discutir sobre a característica do gênero que nós vamos estudar durante a nossa eletiva. Para quem está meio perdido, a nossa eletiva esse semestre é sobre leitura literária na escola. E eu escolhi um livro para que a gente lesse durante esse semestre na nossa escola. O livro que eu escolhi é o Diário de Anne Frank. E a gente já conversou sobre as características desse livro. Eu contei para vocês que a Anne era uma menina que morava na Holanda no período da Segunda Guerra Mundial. E ela ganha um diário no dia do aniversário de 13 anos dela. E ela começa a escrever nesse diário os acontecimentos da vida dela. E ela vai contar pra gente como é que foi o período da invasão nazista na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. E daí hoje a gente vai conversar sobre esse gênero, a gente vai tentar entender o que é o diário pessoal. Antes de tudo, eu vou lembrar para vocês o que é gênero. Gênero de texto, gênero textual, vai falar sobre as características de um determinado texto. Então, se o texto tem determinadas características, ele vai ser de um determinado gênero. E aí hoje a gente vai estudar sobre o gênero diário pessoal. O gênero diário pessoal pertence à tipologia dos gêneros autobiográficos. O que quer dizer um texto? O que quer dizer falar que um texto é autobiográfico? Auto significa de si mesmo e bio significa vida. Então, um gênero autobiográfico é um texto que conta a vida de alguém. Então, se o texto conta a vida de uma pessoa, ele é um texto, ele é um gênero autobiográfico. Daí, dentro desses textos, a gente tem, por exemplo, a autobiografia, que a pessoa mesmo conta a vida dela, ou a biografia, que alguém conta a vida de outra pessoa. E aí a gente tem o diário pessoal. A gente vai ver agora as características do gênero diário pessoal enquanto gênero autobiográfico. Como eu falei para vocês, o gênero autobiográfico se centra, fala sobre a vida de uma pessoa. Então, por isso, o diário pessoal, ele expressa a individualidade de quem escreve, do autor. O que isso significa? Significa que ali, no diário pessoal de uma pessoa, a gente vai ver características do indivíduo que está escrevendo, da pessoa que está escrevendo. A gente não vai ter características de um grupo de pessoas, a gente tem características da pessoa que está escrevendo, da individualidade dela. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do gênero. O que significa isso? A gente vai falar das partes que um texto precisa ter para ser considerado um diário pessoal. A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que na minha época, que não tem muito tempo assim, né? Anos 90 tá aí. Quando eu era criança, existiam diários de papel que eram tipo cadernos decoradinhos e eles vinham até com um cadeado. A evolução do diário pessoal são os blogs, que estão aí na internet. E então o diário deixou de ser uma coisa que era feita apenas no papel, que tinha até o cadeadinho lá, o cadeado não funcionava de nada, todo mundo conseguia abrir ele. E ele passou a ser algo que está na internet. Então ele deixou de ser de papel e foi para o computador. Mas a gente vai falar especificamente dos diários, a gente não vai falar sobre os blogs agora. Então, as estruturas que eu vou falar aqui são estruturas do diário pessoal de papel e não do blog. O que é que um diário precisa ter? Ele precisa ter um tema.
E dentro desse tema, existem várias coisas que podem ser relatadas no diário. Então, eu vou falar aí para vocês explicar quais são os temas que estão presentes em um diário. Um dos temas são conflitos. O que é conflitos? Brigas, discussões, embates são conflitos. No diário a gente também tem confissões. No diário que a gente costumava colocar os nossos segredos. No diário a gente também expressa as nossas emoções. Hoje eu estou alegre, estou triste, eu estou desesperado. As emoções são temas do diário. As nossas inquietações também são colocadas no diário. O que são inquietações? As nossas dúvidas, os nossos anseios, os conflitos internos que a gente tem com a gente mesmo. E as nossas opiniões também podem ser temas de um diário. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a forma de um diário. O que é que tem que ter ali no diário para que o texto seja considerado um diário? Primeira coisa, primeira parte da forma do diário aí é a data. Geralmente, a data em um diário é colocado no início da folha, no canto esquerdo da folha. Então, aí eu coloquei um exemplo para vocês, Goiânia, 20 de 8 de 2020. Sempre tem o local e a data. Segundo, a gente tem um vocativo. Lembrando lá das aulas de português, a gente já viu das aulas de português que vocativo é um chamamento. É quando você quer chamar a atenção da pessoa com a qual você está falando. O diário, ele é um texto em que o interlocutor é o próprio diário. Por isso, normalmente, o vocativo é querido diário. No diário da Anne Frank, a Anne dá um nome para o diário dela. Alguém lembra qual é o nome que ela dá para o diário dela? Quero ver se vocês lembram o nome aí. E, por último, no final lá do dia, do relato do dia no diário, vem a despedida. E aí podem ser vários tipos de despedida. Até logo, até mais, tchau. De fato, uma despedida. Ok? Outra característica do gênero diário pessoal é o tipo de linguagem que é utilizada nesse texto. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar aqui com vocês é que eu falei lá no começo que o diário é a expressão de uma individualidade. Então, se ele está falando de um indivíduo, ele está falando de eu. Por isso que o diário é escrito na primeira pessoa do singular ou do plural, porque ele vai sempre falar de eu. Sou eu. E outra característica é o vocabulário informal. A gente também já viu lá nas aulas de língua portuguesa que existe a linguagem formal e a linguagem informal. Na linguagem informal, a gente tem a presença de características da linguagem coloquial. A gente tem a presença de gírias, a gente tem a presença de contrações, é um vocabulário que ele é mais relaxado, ele não segue tanto as características da gramática. Continuando aí, né? Qual que é o tempo em que o diário é escrito? Normalmente, o diário resgata a memória no fim de um dia, geralmente. Então, isso quer dizer que se ele vai resgatar a memória, ele vai ser escrito no passado, certo? Então, normalmente, o diário é escrito no tempo passado, porque ele resgata a memória de um dia, de um período da vida da pessoa. Pode ter no diário expectativas para o futuro? Pode. O diário também pode ter expectativas, idealizações de um futuro. Mas na maioria das vezes ele é escrito no passado, certo? Depois a gente tem um outro aspecto do diário, que é a interlocução.
Professora, o que é interlocução? Interlocução é a característica dos textos, de uma forma geral, de conversar com alguém. Todo texto é escrito com um objetivo, ele é escrito para alguma pessoa, para alguma situação. No caso do diário, o diálogo, a interlocução é com o próprio diário ou com a própria pessoa que está escrevendo, ou consigo mesmo. Lembra lá que eu falei para vocês que o diário precisa ter um vocativo. Na maioria das vezes, o vocativo é meu querido diário. Então, o diário estabelece uma conversa com o próprio diário. O diário de papel, ele não foi escrito para ser lido por outras pessoas. Ou ele é lido pelo próprio autor. Às vezes, o diário também pode ser lido por um amigo muito próximo, mas é difícil você ver uma pessoa que escreva um diário para que o diário seja lido para outras pessoas. Então, o diálogo, a interlocução do diário é com ele próprio ou com a pessoa que está escrevendo ali. Então, essas foram as características do diário. Então, só para a gente lembrar, o diário é um texto autobiográfico. Ele precisa ter data, vocativo e despedida. O tema do diário é a individualidade do autor, da pessoa que está escrevendo. Então, o diário pode ter ali conflitos, emoções, inquietações, dúvidas que a pessoa tenha. E o diário é escrito em primeira pessoa, eu ou nós. E o diário é escrito em uma linguagem informal. Então, essas são as características do gênero diário pessoal. Agora, eu vou deixar aí para vocês uma atividade que corresponde à segunda aula de eletiva de hoje. Então, atividade do dia, segunda aula. Após assistir a aula novamente, então vocês vão ter que reassistir aqui essa aula, façam um resumo ou um mapa mental sobre o gênero diário pessoal. Ok? Para que a professora está fazendo essa atividade? A professora está fazendo essa atividade para que eu veja que vocês de fato entenderam as características do gênero. E a gente só consegue explicar aquilo que a gente entendeu. Então, vocês vão fazer para mim um resumo com as suas próprias palavras do que é o gênero diário pessoal. E eu também vou aceitar o mapa mental, que vocês já fizeram vários para mim. Fica a critério de vocês. Vocês vão poder escolher se você vai fazer um resumo ou um mapa mental sobre o gênero diário pessoal. Eu estou aguardando a atividade no WhatsApp. Quem tiver condições de me enviar a foto. E quem não tiver condições de me enviar a foto agora, deixa aí guardado no caderno, porque eu vou pedir para poder recolher, tá? Eu vou marcar uma data para eu recolher, receber lá na escola a atividade de hoje. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha sido claro. Se não foi claro, é só me chamar lá no WhatsApp, meu número tá no grupo lá da escola. E é isso, obrigada e bons estudos.